Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos iniciar o estudo da geometria espacial. Nós vamos dividir o nosso estudo em duas partes, geometria espacial de posição e geometria espacial métrica. Barbadinha. Então, como eu disse, nós vamos dividir em geometria espacial de posição, que estuda as relações entre pontos, retas e planos no espaço, através de definições, axiomas ou postulados e teoremas, enquanto que na geometria espacial métrica, nós vamos estudar as figuras espaciais, como prismas, pirâmides, cones, cilindros e esferas. Na geometria espacial métrica, damos mais ênfase ao estudo quantitativo, calculando, por exemplo, áreas e volumes das figuras espaciais. Enquanto que aqui na geometria espacial de posição, a gente vai dar mais ênfase ao estudo qualitativo, não fazendo muito cálculo. Aliás, não tem cálculo aqui. Tá? Nós vamos estudar axiomas e postulados, né, que depois vão ser base, né, para o estudo da geometria espacial métrica. Barbadinha. Então vamos à geometria espacial de posição. Proposições são os postulados ou axiomas e os teoremas. Tá? Postulados e axiomas são a mesma coisa, tá? Nomes diferentes para a mesma coisa. Os postulados ou axiomas são proposições que aceitamos sem demonstrações. Tá? São proposições, né, em que a gente aceita intuitivamente do nosso dia a dia, tá? Então não existe maneira de provar que elas existem, né? A gente aceita, né, intuitivamente. Agora, os teoremas são proposições que, para serem aceitas, precisam ser demonstradas. Então, aqui, né, para aceitar um teorema, eu tenho que demonstrar, eu tenho que provar que ele existe. E vocês vão ver que os teoremas, né, vão precisar de ajuda dos postulados ou axiomas, que vão ser a base aqui da nossa geometria espacial. Tá? Elementos primitivos. Os elementos primitivos são o ponto, a reta, o plano e o espaço. Tá? São a base, né, da nossa geometria espacial, onde a gente vai trabalhar os postulados e axiomas em cima deles. Tá? Tanto o ponto quanto a reta, plano e espaço, eles não têm definição. Tá? A gente aceita eles como são, né, e não se define. Tá? Nós vamos indicar os pontos, né, por letras maiúsculas, A, B, C e assim por diante. Tá? Indicamos as retas por letras minúsculas, né? A, B, C ou R, S, T, tá? Qualquer letra minúscula, né, para indicar reta. E nós vamos indicar os planos por letras gregas, alfa, beta, gama e assim por diante. Tá? E como é que a gente vai representar? Graficamente, ó. O ponto, né, a gente vai representar aqui por um pontinho aqui, né, um círculozinho aqui, eu marquei aqui, estou chamando esse ponto de ponto A. Tá? Mas, na verdade, o ponto não é isso aqui também que está marcado, porque o ponto ele não possui dimensão. Tá? Ele não tem largura, nem altura e nem espessura. E essa figura que eu marquei aqui, ela tem largura e altura. Ó, tá? Então, o ponto nem isso é. Na verdade, o ponto é algo imaginário. Imagina se apontar o lápis, né, fazer uma ponta bem fininha e dar uma marquinha com essa ponta no papel. Né? Então, vai ser uma marquinha, né, infinitamente pequena. Daí, isso ali estaria representando o ponto, mas também não é ponto. Tá? E reta. Veja que aqui eu estou chamando, nós vamos representar aqui uma reta que eu vou chamar de reta R ou AB, da seguinte maneira. Ó, tá? Então, aqui a reta, ó, reta R, a reta não tem fim, ó, não tem início e não tem fim, ela segue, ela é ilimitada aqui. Ó, tá? Então, eu estou denominando essa reta de reta R, né? Peguei a letra minúscula R, ou reta AB. Tá? De que maneira? Eu marco dois pontos aqui na reta, chamo um de A e outro de B. Tá? E indico ali em cima com essa dupla seta aqui. Então, isso aqui quer dizer que eu tenho uma reta que está passando pelos pontos A e B. Tá? Esse é o significado dessa representação. Também posso representar a reta colocando setas ali, ó, nessas extremidades ali, ó, tá? Aqui indicando que ela é ilimitada, né? Ou infinita aqui, ó. Então a reta R, né? Ou a B, que é a mesma coisa ali, tá? A reta possui apenas uma dimensão, tá? É só comprimento, ela não tem largura nem espessura. Tá? Então, esse comprimento é formado por infinitos pontos, né? Um do lado do outro aqui, ó. Tá? Então a reta é um conjunto de pontos. Tá? O elemento primitivo nosso todo aqui, o principal elemento é o ponto, o resto tudo é formado por ponto. Então a reta é um conjunto de pontos. Daí, como o ponto não tem dimensão, né,
e vai ter um ponto do lado do outro, nós vamos ter uma dimensão somente em uma dimensão. Tá? O plano. Tá? O plano nós vamos representar dessa forma. Vamos, né, marcar aqui um quadrilátero, assim, paralelogramo aqui, né? Vou indicar que eu vou chamar esse plano aqui de alfa, né? E vejo que o plano ele já possui duas dimensões, tá? Porque esse plano, na verdade, o plano está representado por essa figura. Mas, na verdade, o plano ele é ilimitado infinito para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Tá? Então, como não dá para representar, né, dessa matéria infinita, a gente só coloca uma partezinha, assim como na reta a gente coloca só uma parte da reta. Tá? Então, ele possui duas dimensões, ele tem comprimento e tem largura, tá? Que não dá para medir também, né, porque são infinitos. Tá? Barbadinha. Tá? E, por fim, o espaço. O espaço que eu estou chamando de E é o conjunto de todos os pontos, consequentemente retas e planos. Aí o espaço possui três dimensões, então ele tem comprimento, largura e altura. Tá? Então é todo o espaço, toda a região que nos rodeia. Tá? Esse é o espaço. Agora vamos ver alguns postulados, né, que vão ser importantes depois para nós. Postulados da existência. Então, número 1, existe ponto, existe reta e existe plano. Tá? Que a gente aceita intuitivamente que eles existem. 2, numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Ó. Tá? Eu tenho aqui uma reta R, né? Então, na reta eu tenho aqui o ponto A, B, C e D. Ó. Tá? O ponto A pertence à reta, o B pertence à reta, o C pertence à reta e o D pertence à reta. Veja que o ponto é um elemento da reta, então por isso que ele pertence, por isso que eu tenho que usar o símbolo do pertence. Agora, esses pontos que estão fora da reta aqui, ó, eles não pertencem. Ó. O E não pertence à reta, o F e assim por diante. Tá? Barbadinha. 3. Ó. Num plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Então, a mesma coisa, tem aqui um plano, tá, que é infinito aqui, ó, tá, esse plano alfa, aqui eu estou representando 3 pontos do plano. Na verdade, o plano também é formado por um conjunto de pontos aqui, não são só esses 3. Ó. Então, os pontos A, B e C pertencem ao plano alfa. E o ponto D, né, E, F, G, que eu estou representando aqui, estão fora do plano. Então, eles não pertencem ao plano alfa. Tá? Barbadinha. 4. No espaço existem infinitos pontos, infinitas retas e infinitos planos. Ó. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, infinitos pontos, aqui, ó, né? Infinitas retas, aqui eu marquei só 3 e 3 planos aqui, mas na verdade existem infinitos pontos, retas e planos. Barbadinha. Agora, postulados da reta. A reta é ilimitada, né? Intuitivamente a gente já viu isso, né? Ela é ilimitada, não tem início, não tem fim. Tá? Por um ponto passam infinitas retas. Né? Esse postulado é importante. Ó. Tem um ponto P e por esse ponto ó, eu posso traçar quantas retas eu quiser. Ó. Tá? Barbadinha. Tá? Reta R, S, T e assim por diante. Tá? Então passam infinitas retas aí por esse ponto. Tá? Por dois pontos distintos no espaço passa uma única reta. Então, fundamental esse postulado também. Eu tenho aqui dois pontos, né, A e B, ó, dois pontos distintos, né? Distinto significa diferentes, né, no espaço, e por esses dois pontos passa uma única reta R aqui. Tá? Não existe outra reta diferente dessa que passa por esses dois pontos. Significa que dois pontos distintos do espaço determinam uma única reta. Tá? Então, dois pontos, né, determinar uma reta, né, quando a gente usa na geometria analítica, por exemplo, né, eu quero achar a equação de uma reta dados dois pontos. Então, ali são dadas as coordenadas dos pontos, a gente acha a equação da reta. Então, a reta fica determinada pela sua equação através dos dois pontos. E isso se vai aplicando. Tá? Então, observação aqui, ó, os dois pontos distintos A e B determinam um segmento, AB ou BA. Então, aqui, ó, tá? Veja, o segmento de reta, ó, tá? É um conjunto de pontos, né, que vai de um ponto A a um ponto B de uma reta. Ele inicia no ponto A e termina no B, ou inicia no B e termina no A. Tá? Por isso, segmento AB, ó, vejo que ele não, tá? Na representação eu coloco só um tracinho em cima, ou BA, tanto faz. Tá? Vejo que não tem seta, porque aqui ele é limitado. Então, aqui eu posso medir o comprimento do segmento.
A reta não dá para medir, agora o segmento dá. Tá? 4. Um ponto pertencente a uma reta divide essa reta em duas semi-retas. Então, eu tenho aqui uma reta S, tá? E tem aqui um ponto A que pertence a essa reta. Então, esse ponto divide essa reta em duas semi-retas. Então, essa semi-reta aqui para a direita, em azul aqui, e essa esquerda aqui em verde. Tá? Então, como é que eu vou fazer a representação? Ó? Eu vou marcar aqui, por exemplo, um ponto B, tá? E indicar assim, ó, semi-reta AB. Tá? Então, semi-reta que começa no A, passa pelo ponto B e vai infinitamente. Por isso que lá em cima tem só uma setinha, assim, ó, tipo um vetor. Ó, tá? Veja que o A representa o início da semi-reta, é o ponto inicial, é a origem. Então, eu escrevo ele primeiro. E o B é por onde a reta passa, eu escrevo depois. E a setinha sempre assim para a direita ali. Ó, tá? Agora, a outra semi-reta, eu vou marcar aqui um ponto C, tá? E vou representar semi-reta AC. Tá? Então, inicia no A, passa pelo C infinitamente. Veja sempre o ponto, a origem, né? Primeiro, a representação da origem. Tá? O ponto A é chamado de origem das semi-retas. Tá? Barbadinha. 5. Postulados do plano. 1. O plano é ilimitado, né? Nós já vimos isso. 2. Por uma reta passam infinitos planos. Tá? Então, tem aqui uma reta R aqui, ó, tá? E eu posso traçar aqui infinitos planos aqui, né, que passam por essa reta. Tá? Eu coloquei plano alfa, beta, gama e assim por diante. Tá? Então, todos eles podem passar por essa reta. Tá? Assim como lá no postulado da reta, né, por um ponto passam infinitas retas, semelhantemente aqui, por uma reta passam infinitos planos. Tá? 3. Por três pontos distintos do espaço, não colineares, passa um e somente um plano. Então, três pontos distintos são três pontos diferentes, não colineares. Não colineares significa que eles não podem estar na mesma linha reta. Então, seria pontos assim, ó, ponto A, B, e o outro não pode estar, né, alinhado com esse aqui. Então, vou botar ali, ó, ponto C. Então, se eu tenho três pontos assim do espaço, né, diferentes e não colineares, por eles passa um único ponto, um único plano. Tá? Então, esses pontos aqui, todos os três, pertencem a esse plano. Tá? E só existe esse plano que passa por esses três pontos. Tá? Barbadinha, tá? Plano alfa. Tá? Então, isso significa que três pontos distintos do espaço, não colineares, determinam um plano. Ah, nós vamos estudar mais tarde como é que se determina um plano. Então, essa aqui é a primeira maneira de determinar um plano, através de três pontos não colineares distintos. Barbadinha. Tá? 4. A reta que passa por dois pontos distintos de um plano está contida nesse plano. Tá? Então, aqui eu tenho um plano, tá? Tenho o plano alfa, tenho dois pontos aqui desse plano, A e B. Então, a reta que passa por dois pontos distintos do plano está contida no plano. Então, se eu traçar aqui essa reta R, que está passando por esses dois pontos, essa reta toda aqui está contida no plano. Tá? Então, a reta está totalmente contida no plano. Ou seja, não só o ponto A e o B aqui pertencem ao plano, mas todos os infinitos pontos da reta também pertencem ao plano. Tá? Veja que a intersecção do plano, né, e a reta é a própria reta. Toda reta contida num plano divide-o em duas regiões chamadas semiplanos. Eu tenho aqui um plano alfa, tá? Tem uma reta R, e essa reta está dividida o plano em duas regiões, essa região lá para cima e essa aqui para baixo. Essa aqui, né, a partir da reta para lá, é um semiplano, que eu vou chamar de alfa 1. E dessa reta para cá, eu tenho o semiplano alfa 2. Então, toda reta divide o plano em dois semiplanos. Tá? A reta R é chamada de origem dos semiplanos. Então, o semiplano alfa 1 tem origem na reta R, né, e conjunto de todos os pontos para lá. Tá? E o semiplano alfa 2 tem origem na reta R com todos os pontos para cá. Barbadinha. E todo plano divide o espaço em duas regiões chamadas semi-espaços. Tá? Barbadinha. Tá? E esse plano é chamado de origem dos semi-espaços. Então, o espaço é a região que nos rodeia. Tá? Então, se eu tenho um plano no espaço, ele divide em duas regiões. Então, né, imagina eu tenho
uma sala grande, eu coloco uma parede nessa sala. Essa parede divide a sala em duas partes, né? Fazendo uma relação meio grosseira assim, né? Então eu tenho um espaço de um lado da sala e um espaço de outro, dividido por essa parede, que seria essa reta R. Tá? Barbadinha. Agora, número 6, definição. Vamos ver, definir o que são retas paralelas. Isso aqui também vai ser importante. Ó. Duas retas R e S são paralelas se e somente se são coplanares e não possuem pontos comuns. Então, duas retas paralelas, elas são coplanares, quer dizer, estão no mesmo plano e não possuem pontos em comum. Então, aqui, ó, essas duas retas aqui, ó, elas não têm ponto em comum, elas não se encontram nunca. A distância entre elas é sempre a mesma. Então, elas são coplanares, elas estão no mesmo plano aqui. Ó, a reta R paralela à reta S. A intersecção da reta R com a S é vazia, eles não têm ponto em comum. Então, isso são retas paralelas, elas sempre vão estar no mesmo plano, não vamos esquecer isso. Sempre vai ter um plano que passa por essas duas retas. E 7, postulado importante, aqui é o postulado de Euclides, que a gente também vai usar mais tarde. Ele diz o seguinte, ó, por um ponto não pertencente a uma reta, existe uma única reta paralela à reta dada. Então, ó, por um ponto não pertencente a uma reta, existe uma única reta paralela à reta dada. Então, é dada uma reta aqui, R, e um ponto que não pertence à reta, aqui um ponto P que não pertence à reta. Então, existe uma única reta paralela a esta reta aqui. Então, eu consigo traçar apenas uma reta aqui que passa por esse ponto que é paralela à reta R. Então, R é paralela a S. Então, esse é o postulado de Euclides, barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário e divulga para os colegas nossas aulas. Na próxima aula, nós vamos estudar as posições relativas entre duas retas. Barbadinha.